Estamos no ar para falar aqui, não ao vivo, mas estamos no ar. Eu tava fazendo a musiquinha porque geralmente quando eu gravo, eu coloco essa musiquinha aqui, ó, que é geralmente o encerramento. Pegaram? É o encerramento. Aí eu coloco aí para já entrar no clima. Enfim, aí eu tava ali dançando. Enfim, mais ou menos nada a ver, né? Mas vamos começar aqui a falar de Kobe Jones, não é Kobe Bryant, Kobe Jones, que é uma lenda do futebol, do soccer, tá? Não é NFL. A gente não fala de NFL aqui, a gente fala de soccer, desculpa. Mas, enfim, segue o baile. Vamos falar aqui sobre Kobe Jones, que jogou no Vasco da Gama. Para quem não sabe, eu trouxe aqui um pouquinho da história do cara, que é multicampeão pelos Estados Unidos, também não só da seleção, mas principalmente por clubes. E teve uma passagem no Vasco. Vou trazer esse recorte de onde ele joga no Vasco, mora em Copacabana, mora na Barra da Tijuca, vive na praia. Ele fala com muito carinho, né, do Vasco, do Brasil. E os brasileiros também falam disso também. Os jogadores que tiveram a oportunidade de tê-lo como companheiro de equipe também falam muito da alegria, da leveza que era o Kobe Jones nos treinos. E também tem passagem. Eu não vou falar muito do Pelé, mas ele também teve contato com o Pelé, e sempre um contato muito bom. Chegaram a trabalhar juntos. Enfim, vou falar sobre isso aqui. Então vamos de slidezinho para vocês acompanharem a história. E aqui você já vê, no caso, ele na época lendária do LA Galaxy, jogou com o Landon Donovan, jogou com grandes craques do LA Galaxy, e ele é um cara muito importante. Eu vou trazer todo esse contexto, vocês vão ter uma ideia do porquê ele é tão grande. E, de fato, ele não foi um ídolo do Vasco, mas foi uma contratação badalada no contexto que eu vou trazer para vocês. E é legal ter esse tipo de contratação. É talvez um abre portas para muitos que tenham vontade de vir. Lembrando que existe um estadunidense. Tem gente que fala norte-americano, americano, fica um pouco vago às vezes, que pode ser também canadense, mas enfim. Estadunidense. Tem um brasileiro que também. Ele é brasileiro, ele tem dupla nacionalidade. O Johnny Cardoso joga no Internacional, cotado para alguns clubes da Europa hoje. Defende a seleção dos Estados Unidos, fez parte do ciclo de 2022, só não conseguiu ir para a Copa, mas deve receber oportunidades agora do Greg Berhalter para amistosos, enfim. Tem jogador estadunidense no Brasil. Mas um deles, que foi essa lenda aí, Kobe Legend não é à toa, o apelido dele, jogou no Brasil e jogou num tradicionalíssimo clube do Brasil, que foi o Vasco da Gama. Vamos trazer aqui essa curiosidade, então vamos de slide para vocês verem um pouquinho e acompanharem a história desse craque de bola, porque foi um jogador importante e ele jogou Copa do Mundo, tá? Só para começar aqui o currículo do homem. Você tem uma ideia, o Kobe Jones, ele que falam muito de Kobe Legend, e você vai entender o porquê. Ele jogou a Copa de 94, 98 e 2002 com os Estados Unidos, obviamente. Ele é o mais internacional dos Estados Unidos, ou seja, ele é o cara que mais vezes vestiu a camisa dos Estados Unidos. São 164 partidas ao todo. O segundo colocado é Landon Donovan, com aproximadamente 10 jogos a menos que o Kobe Jones. O Kobe Jones ficou de 94 aproximadamente de 94 até 2006, até meados de 2005, na seleção dos Estados Unidos, tá? E de currículo, ele tem Copa Ouro no caso, Copa Ouro 2002, que é a Golden Cup da CONCACAF, que é a Copa América da CONCACAF, né? E ele venceu essa em 2002 com os Estados Unidos. Venceu pelo Galaxy praticamente tudo que tinha direito, só faltou um Mundial, mas venceu tudo, e tanto nacional quanto internacional, que no caso, a Conca Champions, sim, ele venceu com o LA Galaxy. Na verdade, ele fez parte daquele time que venceu a última Conca Champions, no caso do antigo formato, tá? O último time dos Estados Unidos a vencer uma Conca Champions. Anos depois, mais de 20 anos depois, a gente teve, ano passado, em 2022, o Seattle Sounders vencendo a CONCACAF. Um outro time dos Estados Unidos vencendo a CONCACAF depois de 2 décadas, mais ou menos, mas vencendo já um novo formato. Ou seja, o Seattle Sounders é o primeiro time a vencer o novo formato, é o primeiro time estadunidense a vencer o novo formato da CONCACAF Champions. E o Kobe Jones
fez parte do time que venceu o último formato. Foi o último time dos Estados Unidos a vencer o último formato, e isso e existia esse espaço ali de 20 anos, aproximadamente 20 anos, ou seja, traz até uma relevância para o time dos Estados Unidos, porque a princípio não estava fácil, a dominância do México era muito grande, e agora parece que isso está mudando, está ficando mais nivelado, né? Enfim, no currículo dele, venceu a Conca Champions de 2000, o ano 2000, também venceu duas MLS Cup, que é considerada a MLS Cup Finals, 2002 e 2005. Venceu também o Supporter Shield. E aí a gente já fez vídeos de curiosidade sobre isso, tá? A separação. Supporter Shield e MLS Cup são diferentes. Supporter Shield, já faço uma brevezinha aqui, que é o pontos corridos, como se fosse o campeonato de pontos corridos, a temporada regular. Aí tem o playoff, conferência leste-oeste, você pode ser campeão também, recebe honraria e tudo mais. E a MLS Cup Finals, que é o título máximo ali do futebol dos Estados Unidos. E o Kobe Jones venceu tudo isso. Venceu duas vezes a MLS Cup, venceu duas vezes o Supporter Shield, 98 e 2002, duas US Open Cup, que é como a Copa do Brasil para os Estados Unidos, em 2001 e 2005. Também venceu cinco conferências oeste, no caso com a lei, obviamente, 96, 99, 2001, 2002 e 2005. Tá bom para você? Então, pois é, o cara é bom, e não só por isso, dentro disso, das conquistas e relevância dele, ele foi honrado, ele foi nomeado, ele foi eleito, está integrado, está inserido no Hall da Fama, que é ali chamado de National Soccer Hall of Fame, que é basicamente o Hall da Fama Nacional do futebol estadunidense. Para ficar mais brilhante ainda, ele está num hall onde o Pelé também está. Porque o Pelé jogou no New York Cosmos, na época Nassau. Tem até que fazer um vídeo sobre como é que era Nassau, diferente da MLS, né? O Pelé ele foi integrado ao Hall da Fama em 93, o Kobe Jones foi integrado ao Hall da Fama em 2011. E para finalizar, o Kobe Jones também venceu com os Estados Unidos o Pan-Americano em 91, tá? Que é igual, lembra um pouco os Jogos Olímpicos da Olimpíada? Os Jogos do Pan-Americano lembra um pouquinho, mas não é um pouco abaixo. De qualquer forma, também fica esse título aí com os Estados Unidos em 91, o Kobe Jones vencendo o Pan-Americano, que foi sediado em Cuba. Eu falei do Pelé porque ele teve ligação com o Pelé na época. O Kobe Jones ele teve essa participação com o Pelé na época de New York Cosmos. Ele foi um dos dirigentes que tentou trazer a Fênix New York Cosmos de volta à competitividade, porém não deu muito certo. Essa trinca maravilhosa Pelé, Eric Cantona na esquerda do vídeo e o Kobe Jones com seus dreads famosos, tentou ajudar o Cosmos, não conseguiu, mas teve esse período mágico para o Cosmos de tentar trazer de volta essa competitividade. Então ele teve esse contato com o Pelé na carreira e também na pós-carreira. Ele já estava aposentado, ele se aposentou em 2007, isso aí já foi em meados de 2011, 2013, mas teve esse contato com o Pelé também. Aí agora falando do Vasco, porque é aquilo que eu disse, ele jogou, e olha ele com a camisa do Vasco. Ele não teve grandes partidas com o Vasco, foram apenas 4 partidas, mas marcou época, porque ele é uma lenda. Ele não veio como lenda, ele veio com status de projeção para o Vasco. Foi em 95, entre 95 e 96, depois daquela Copa do Mundo que os Estados Unidos deu trabalho para o Brasil venceu num placar magro de 1-0, naquele calor, naquele 4 de julho, naquela época mesmo. Kobe Jones estava lá. E aí ele jogando com os Estados Unidos chamou a atenção, o Vasco pensou, por que não trazer um americano? Os Estados Unidos sempre foi muito marqueteiro, muito de business, e o Vasco pensou, trazer um jogador como esse, isso na mente de um dos principais responsáveis na época, um supervisor do clube do Vasco, o Isaías Tinoco, falou na época, ao Sport, o site UOL Sport, e explicou o porquê da contratação, que era basicamente uma tentativa de marketing também, né? Abrir portas para os dois lados. O Vasco tinha um time muito bom. É bom lembrar que a década de 90 era muito fácil torcer para o Vasco, porque você tinha um tricampeonato de início de década do Vasco, foi um tricampeonato carioca. No final da década também campeão de Libertadores, jogadores muito consagrados,
fazendo muitos jogos relevantes e marcantes que até hoje o povo lembra com muito carinho. Enfim, teve aquele ano mágico de 97 do Edmundo. Então, o Vasco realmente gigante. Então, nesse período, o Vasco era uma das potências. É tradicionalíssimo, mas naquela época era uma das potências. E o Kobe Jones chega em 95, numa época, um pouco depois da Copa do Mundo, um ano depois da Copa do Mundo, com esse status de jogador com potencial para desenvolver. Só não conseguiu desenvolver isso no Brasil. Ele jogou apenas 4 jogos no Vasco. Foi na extinta Copa Rio. Ele estreou em 21 de outubro de 95, até aí fica a curiosidade, meu aniversário, 21 de outubro. Só não é desse ano de 95, mas ele jogou nessa data contra o Campo Grande, na vitória de 2-1 do Vasco, entrando no lugar do Richard. Pois é, tem informação aqui. Se você está falando, quer saber também o número da meia dele? A gente fala, se quiser, bota no comentário que a gente fala aí. Mas ele jogou nessa época e fez apenas 4 partidas. Não se adaptou fisicamente, taticamente, sentiu dificuldade. Nos treinos, sempre um cara muito leve, muito alegre, brincalhão. O pessoal queria aprender xingamentos ingleses, ele ensinava. O pessoal era mó sacanagem. Mas ele, em campo, não conseguiu ter a performance que o povo esperava. Então, não teve muita... A passagem não foi tão longa quanto se esperava no Vasco. Ele virou, de fato, o Kobe Legend quando ele saiu do Vasco, né? Ele teve esse período no Vasco, os jogadores falam sobre a maneira como ele era, muito bacana, um jogador tranquilo, e aquilo, como eles mencionam que, de fato, não é fácil adaptar ao Brasil. O Vasco que vinha de tricampeonato de 92, 93, 94, exigia muito dos jogadores, e por falta de consistência rápida, os jogadores até mencionaram, o Ricardo Rocha, na época, jogava no Vasco também, falava, entendia que a demanda ela ia acontecer, ia ser exigido dele uma rápida adaptação, coisa que não aconteceu. Então, em 96, na inauguração da MLS, o Kobe Jones vê com bons olhos o retorno para o seu país e volta e faz uma sábia escolha, porque depois, se você parar para pensar, foram 350 jogos, 70 gols e tantos títulos, como eu falei aqui, pelo LA Galaxy. Então, o Kobe Jones aparece, de fato, como um jogador muito importante, né, para o LA Galaxy, e traz esse momento com o Vasco. Ele teve essa relevância com o Vasco, teve esse contato, um abre-portas, um abridor de portas, talvez uma referência para alguns que queiram vir para o Brasil e tentar fazer até uma carreira melhor do que ele. Como o Johnny também vem fazendo e tem projeção para isso, se já não for para a Europa, você vê que está chamando a atenção dos europeus. Mas como o Jones jogou no Vasco, só não teve grande adaptação. Ele fala com carinho, para finalizar aqui, tem uma passagem dele falando, que ele fala que tem saudade do futebol do Brasil, ele detalha que o futebol do Brasil era uma maneira divertida e jovem de se praticar, era leve, não é que eles brincavam, eles levavam a sério, mas tinha essa leveza do brasileiro, do carioca especialmente, da praia, de jogar o futebol, que ele sentia foi uma experiência maravilhosa que também ajudou na carreira dele, olha só, que ajudou na carreira, só que ele não conseguiu se adaptar, talvez por falta de tempo, é o que eu também penso, porque foi muito pouco tempo, ele só jogou 4 jogos, então é difícil mesmo você aproveitar e adaptar assim tão rápido, ainda mais no futebol que na época ele coloca isso como detalhe, que era muito físico. E nos Estados Unidos, agora, esse futebol físico que está se desenvolvendo. Até então não era bem assim. Enfim, essa foi a curiosidade de hoje. Kobe Jones, que é uma lenda dos Estados Unidos, jogou Copa do Mundo, ganhou tudo que tinha para ganhar pelo futebol dos Estados Unidos, passou pelo Vasco, para quem não sabia, passou pelo futebol brasileiro. Então, uma lenda do futebol dos Estados Unidos, da seleção americana, já esteve em gramados brasileiros e já esteve em São Januário. Beleza? Gostou da curiosidade? Quer saber um pouco mais? Quer outras curiosidades? Querem ver alguma coisa que vocês não viram ainda? Deixa aqui no comentário, a gente faz para vocês e a gente vai estar publicando e vocês acompanhando e compartilhando com quem mais quer saber de futebol argentino, paraguai, mexicano e estadunidense. Beleza? Agora sim, aquela música que eu coloquei que eu estava dançando no início, vou colocar agora para finalizar e voltamos para trazer mais vídeos de curiosidades, lives, enfim, aqui no Futebol na Fronteira. Fica ligado, dá o like se você gostar, se você não gostar, comentário
explicando o porquê, para a gente tentar sempre melhorar. Forte abraço e até a próxima.